Olá, meu nome é Ilana Nascimento, sou psicóloga clínica, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tenho especialização em clínica e também sou membro da Igreja Batista em Nova Esperança e atualmente ajudo na primeira Igreja Batista de Jardim Aeroporto, trabalhando com jovens. Também sou formada em Educação Religiosa pelo Seminário de Educação Cristã, o SEC, lá em Recife. É um prazer para mim estar aqui com vocês, falando de um tema que, embora seja um tema bem ruim, bem triste, né? O assunto em si de suicídio, falar sobre isso para mim é algo muito prazeroso, porque eu acredito que justamente falando, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente dá voz a esse tema, inversamente proporcional, o que vai acontecer é que há uma possibilidade muito grande de que menos casos aconteçam. Quanto mais nós pudermos falar, nós pudermos pensar, nós podemos olhar para esse tema, para essa realidade, acredito que melhores resultados teremos. E eu acho que eu penso que um momento como esse, uma conversa como essa, um esclarecimento como esse, pode trazer luz a muitas dúvidas que existem, a muitos tabus, né, que impedem a gente de falar, de tocar no assunto. Geralmente, principalmente em relação a cristãos, igrejas, os assuntos relacionados a suicídio estão sempre permeiam essa ideia de é pecado, não é pecado, a pessoa vai para o céu se morrer, se ela cometeu suicídio ela vai para o céu, não vai para o céu. E nessa conversa, né, colocando apenas esse lado, pensando apenas nesse sentido, nesses termos, a gente perde uma das coisas mais importantes. Como evitar que alguém chegue ao ponto de pensar em se suicidar ou pensando como a gente pode evitar que ela venha a executar o seu propósito. Então, acho que um momento como esse, uma oportunidade como essa que a igreja me concede, é realmente algo muito, muito proveitoso, né? E muito prazeroso também poder ser parte disso. Então, deixo aqui também a minha gratidão pela confiança da igreja, pelo convite do Celebrando a Restauração. E vamos lá, vamos falar um pouco. Então, eu separei a nossa conversa nesses termos. A gente vai falar um pouco sobre os mitos que envolvem esse tema, os principais mitos, o que a gente pode entender que se passa mais ou menos na mente de alguém que planeja o suicídio ou que vem a executá-lo. De que maneira podemos prevenir enquanto família, né, enquanto igreja também, e de que maneira, né, ao invés de pensarmos apenas em prevenção de suicídio ou entender o suicídio, como a gente pode falar de vida, como a gente pode falar de saúde mental e dessa forma poder ajudar muitas pessoas e evitar, como eu disse no início, evitar mais casos de suicídio. Então vamos lá. Pela complexidade do assunto e também pelo tanto que existe, né, de coisas para a gente falar sobre isso, eu não pretendo aqui esgotar este tema, mas me coloco totalmente à disposição. Se você desejar falar, fazer perguntas sobre isso, tirar dúvidas, tanto você pode falar comigo através do meu WhatsApp, que vai estar aqui, como também você pode conversar comigo através dos meus canais, das minhas redes. Eu tenho o @fé_amorvida, que é um canal cristão, mas que fala também sobre saúde emocional, saúde espiritual e temas que envolvem fé, amor e vida. E tem um canal que é puramente profissional, onde eu não falo sobre religião, não falo sobre a fé cristã por uma questão ética da minha profissão, que é o @ilana.psicologia. Seja qual for desses três que você procurar, também tem o meu canal no YouTube chamado Ilana Psicóloga Clínica, e também tem o canal Fé, Amor e Vida. Todos esses meios você pode entrar em contato, você pode conhecer um pouco dos conteúdos que eu tenho, e sempre que você me procurar para conversar, para perguntar, eu estarei à disposição.
ok? Então, voltando, vamos falar aqui sobre os principais mitos, tá? Vou falar algumas frases que você talvez já tenha ouvido ou quem sabe até já falou, pelo pouco conhecimento relacionado ao suicídio. Então, as frases mais comuns são: quem fala que vai se matar quer apenas chamar atenção. Você já falou algo assim? Falar publicamente sobre suicídio incentiva a prática. Perguntar se uma pessoa pensa em suicídio pode incentivá-la. Suicidas são pessoas egoístas e covardes. O suicídio é hereditário. Quem tenta o suicídio sempre tem um distúrbio mental. Quando o indivíduo sobrevive a uma tentativa, então está fora de perigo. Quem vai se matar não dá sinais. Quem quer se matar não avisa. Bem, essas são as falas mais comuns de pessoas quando se fala sobre suicídio, mas estão bem longe da verdade, porque o que a gente tem percebido é que quanto mais a gente pode falar e quanto mais a gente pode ouvir alguém que está dando sinais ou que já falou alguma coisa sobre suicídio, a tendência é que haja mais oportunidade dessa pessoa poder desabafar, poder refletir e poder realmente repensar. Porém, é algo bem mais profundo que a gente vai falar agora também. De uma forma resumida, a gente pode pensar no suicídio como o resultado de um processo de decisão, e aí eu quero chamar bastante atenção, um processo de decisão onde alguém considera os aspectos positivos e os aspectos negativos em continuar vivendo e chega à conclusão que é melhor morrer. Quando eu falo do processo de decisão, é muito importante destacar que uma das coisas que faz os familiares, né, as pessoas próximas de alguém que se suicida ou pensa em se suicidar, essas pessoas elas acabam sendo tomadas por um sentimento de culpa. Onde é que eu provoquei isso? Por que eu fiz? Por que eu deixei acontecer? E é muito importante entender que suicídio é um processo de decisão. Por mais que alguém está sofrendo, a decisão de continuar vivendo ou não é tomada pela pessoa. Então, o ato em si do suicídio não pode ser responsabilizado a ninguém. Né? Ninguém pode ser responsabilizado por isso. Né? E a gente vê muita gente, muitos dos familiares que ficam, dos cônjuges, dos amigos, passarem por um processo de culpabilidade que se torna bem adoecedor para essas pessoas. Mas sim, o processo de suicídio, ele está ligado a problemas de saúde mental, que quando diagnosticados e tratados apropriadamente, podem levar a uma diminuição das tentativas de morte relacionadas a ele. Então, é muito importante que a gente saia desse espectro apenas considerando o espiritual, né? A gente fica pensando assim, é o diabo, vamos só orar e jejuar. Sim, orar e jejuar é necessário, mas nós precisamos sair somente desse aspecto espiritual e passar a pensar nos aspectos emocionais da saúde mental para que possa haver o tratamento adequado, ok? Até porque se a gente olha na Bíblia, né, a gente vai ver casos de grandes homens de Deus, como Jó, como Jeremias, Davi mesmo, né, que cogitaram morrer, quiseram se matar. Né? Elias disse, basta, eu não sou melhor do que os meus pais, ele queria morrer, queria tirar a sua vida. Evidentemente também que a gente precisa entender que uma pessoa que está ali cogitando se matar ou já praticando o suicídio, ela não quer necessariamente morrer, ela quer diminuir o sofrimento, né? E naquele momento ela não tem outra forma de pensar, ela não consegue ver outras possibilidades e ela então emerge naquele pensamento, naquele sentimento de que não há mais o que fazer ou o que esperar da vida. Então realmente há um bloqueio
nessa flexibilidade cognitiva que a gente tem, que é quando nós estamos saudáveis, nós temos essa capacidade de avaliar uma situação e flexibilizar. Está terrível, mas eu posso ainda melhorar, eu ainda consigo ver soluções. Eu acho que se eu esperar, se eu tentar de novo, então se eu orar, se eu, enfim, pedir ajuda, a coisa pode mudar. Quando em grande sofrimento mental, né, em grande sofrimento emocional, alguém pode perder essa flexibilidade e realmente não ver saída. É aí que entra a compreensão daqueles que estão ao seu redor, para que ela possa, para que os outros sejam os olhos que essa pessoa não consegue ter nesse momento. Eles podem ver aquilo que ela não pode ver. Daí a importância dela estar rodeada de um apoio social, de amigos, de famílias, que consigam ver não o porquê você está assim, se é falta de Deus ou coisa, mas ver aquela pessoa como um indivíduo, um ser humano que está passando por uma fragilidade e que não tem a estrutura emocional, mental e nem mesmo espiritual para reagir àquele momento. Então precisa de uma palavra, precisa de um abraço ou mesmo de um silêncio, mas que esteja dizendo: olha, eu estou aqui, eu entendo que você está sofrendo, você está passando por um momento difícil e eu estou aqui do seu lado. De acordo com alguns autores, para o suicida, os seguintes pensamentos, os seguintes sentimentos levam ao comportamento suicida. O mundo e o meio são culpados por não lhes proporcionar mais potência pessoal, né? A capacidade de ser, né? De realizar, de estar na vida. A solidão é visto para essas pessoas como um remédio para as aflições pessoais. E ela se vinga através da solidão, de se isolar, ela se vinga de um mundo insensível e difícil no trato pessoal. Uma outra percepção do suicida é que retirar-se do meio social, né, principalmente levando ao extremo de morrer, de se matar, seria o significado de não aceitar as regras ou a obrigação de compartilhar algo de si e ser, pelo menos nesse sentido, ser senhor absoluto de si mesmo no tocante ao manejo do sofrimento, né? Ou da escolha sobre continuar ou não existindo. É como se fosse, nessa vida eu não posso fazer nada, as impossibilidades, mas pelo menos eu posso dizer o que eu vou fazer na minha vida, eu posso dar a minha vida ou tirá-la, né? Então, tem um pouco dessa percepção. E em alguns casos também, o suicida ele vê que a sua extinção será um ato revolucionário, né? Mas na verdade é uma desistência, né? Diante daquilo que se apresenta na vida. Vamos falar um pouco sobre os comportamentos de alerta, né? Que servem de alerta. Bem, mudanças inesperadas. Alguém tinha um hobby, alguém era muito vaidoso, de repente abandona tudo, muda o modo de se vestir, o modo de viver, já não tem mais aquele prazer em sair, se vestir como antes. Essa mudança de comportamento é um momento importante de se aproximar da pessoa para tentar entender o que está acontecendo. Porque quem sabe, dividindo, né, ela possa entender que ela está passando por uma fase ruim, uma fase difícil e que ela precisa olhar para isso com carinho, com cuidado, se tratar. Bem, alguém que está em depressão ou alguém que faz uso de drogas são potenciais casos de suicídio, tá? A pessoa em depressão, a pessoa com uma visão deprimida da vida, um humor deprimido, ela passa a ver o mundo não é colorido, o mundo é preto e branco, né? Ela começa a ter baixa autoestima, desinteresse pelas coisas, pelas pessoas e acaba se voltando muito para si mesma. Segundo um psiquiatra chamado Aloísio Augusto de Abreu, quando em depressão severa, a pessoa se isola dos outros, né? E não vê motivos para continuar vivo, tá? Essa frase aparece muito, não tenho vontade de continuar vivendo, não tem por que eu viver, né? Eu acho que esse mundo não precisa, ninguém precisa de mim.
Então, é uma frase de alerta. Então, a gente pega aquele mito anterior de que as pessoas não dão sinais, mas dão sim, e a gente tem que ficar muito, muito atento. Outra coisa, uma coisa que é bem interessante, acho que todo mundo já percebeu em algum momento. Geralmente, quando há uma mudança brusca, né, de um humor deprimido para algo muito alegre, né, a pessoa geralmente acontece, fica feliz, faz uma festa. Então, também é um momento de alerta. Se vocês já se perceberam, já se perguntaram por que em casos de suicídio, geralmente a pessoa, antes de se suicidar, ela apresenta um humor, né, elevado, altíssimo astral, e logo depois ela comete o suicídio. Então é como se fosse um mecanismo, né, de disfarçar, né, para as pessoas não ficarem atentas e ali ela poder cometer o seu ato. Então é muito importante a gente ficar bem alerta. Bem, acho que algumas dicas sobre como a gente lida, né, com a pessoa nesse sofrimento é não condenar a incapacidade de alguém para funções coletivas. Eu volto a dizer, um suicida ele não está fazendo isso porque quer, na maioria esmagadora dos casos. O suicida ele não está pensando em morrer, não quer sair dessa vida, ele só queria não estar nesse sofrimento. E como eu disse, a capacidade dele, né, de flexibilizar a percepção da vida, dos pensamentos, está afetado. Então a gente não deve estar condenando. E eu acho que, inclusive, que nesse pensamento de vai para o céu, não vai para o céu, deixa isso com Deus, né? Deixemos isso com Deus, porque não seja esse o motivo da gente impedir alguém de se matar. Olha, vai para o inferno se você for. Não seja esse. Seja o principal, seja o amor por essa pessoa, né? O desejo de que ela não sofra. O desejo de tirá-la desse sofrimento, trazendo motivos para viver. E não algo como temor da morte, do inferno, porque isso acaba se tornando até uma coisa mais angustiante, né? E pode chegar a um ponto de que a pessoa se sente tão mal pela possibilidade de ir para o inferno que ela tem menos motivos de se alegrar, e aí mesmo que ela pode, até como um ato de desistência, de coragem ou de covardia, né? Ela antecipa ainda mais esse grande finale dela, né? Porque, enfim, que vá para o inferno, mas que não esteja no inferno emocional aqui na Terra. Então, esse não deveria ser o nosso ponto, né, para salvar alguém, mas sim o desejo ardente de ver uma pessoa feliz, de ver uma pessoa tratada, cuidada, amada e ressignificando o seu sofrimento. Então, garimpar algo especial que a gente desconhece. Essa parte do garimpar é uma função prioritária do profissional. Então, se a gente não sabe, a gente não entende, não tente manejar isso, não. Faça apenas aquilo que cabe a você enquanto familiar, enquanto irmão em Cristo, enquanto amigo, e deixe para os profissionais o manejo dessa questão, né, que é o suicídio, que é algo tão profundo. Segundo o psiquiatra da Rede Brasileira de Prevenção do Suicídio, Carlos Felipe de Oliveira, o ideal é sempre conversar com a pessoa e não deixá-la sozinha, tá? Ao conversar, a gente não fala muito, a gente deixa mais a pessoa falar. A pessoa às vezes só quer ser ouvida, né? E muitas vezes, se ouvindo, ela pode chegar a conclusões importantes. Sempre que possível, acompanhe essa pessoa a um profissional de saúde, peça orientação. Outra coisa assim, essencial é estar atento a possíveis ferramentas que existam dentro de casa que sejam destrutivas, por exemplo, arma, remédios, substâncias tóxicas, que a pessoa, no impulso, pode utilizar para se matar. É sempre importante saber diferenciar o que vem a ser uma tristeza profunda, a depressão, porque o suicídio ele está presente, evidentemente, muito mais forte nos casos de depressão, mas a tristeza também, né? E se você não cuida dessa tristeza, ela pode virar um quadro depressivo.
Então, falar das emoções, falar de tristeza, falar de alegria, falar de medo, falar de raiva, falar de dor, não pode ser um tabu. A gente não pode deixar de falar das emoções levando tudo só para o espiritual. Nós somos seres só espirituais? Não, não somos. Somos humanos. E os personagens bíblicos falam de raiva, falam de ira, falam de indignação, né? Então, nós podemos e devemos identificar as nossas emoções e fazer as pazes com elas. Claro, vamos apresentar tudo a Deus, vamos falar uns com os outros, vamos confessar e admitir, mas primeiro a gente tem que reconhecer que elas existem. Então, se a gente pode lidar com aquele irmão que está muito triste, sem colocar isso na conta do diabo, né, mas sim de um ser humano que está triste. E aí, quem sabe a gente pode estar ajudando para que essa tristeza não vire uma depressão. Alguns fatores de proteção importantes, né? Os fatores socioculturais, integração e bons relacionamentos em grupos sociais. Então, olha só, a igreja tem esse papel, né? Não só o papel espiritual, mas o papel social. Então, como é importante que no dia a dia nós estejamos nos integrando, né? E abrindo as portas para integrar os nossos membros, para que eles tenham aquele senso de pertencimento, onde eles podem de repente falar das suas dores, né? E dentro daquilo que é possível aos irmãos, eles possam acolhê-los. A prática religiosa e outras práticas coletivas, como clubes esportivos, grupos culturais, rede de apoio social seria pessoas, amigos, né? Familiares, vizinhos. Essa é a rede de apoio social, pessoas que vão estar ali com quem essa pessoa pode contar. Bem, a estrutura familiar também é um fator protetivo, né? Bom relacionamento interpessoal entre a família, senso de responsabilidade em relação à família, crianças pequenas na casa vão ajudar bastante também, pais atenciosos e consistentes e apoio em situações de necessidades. Como aprender a ressignificar e celebrar a vida? Eu acho que uma coisa muito importante é aceitá-la como ela é. E a sensação de viver tem muito a ver com aquela ideia da UTI. Sabe aquele computadorzinho na UTI? A gente sabe que a pessoa está viva porque o gráfico vai para cima, para baixo, faz aqueles desenhos todos. Quando alguém morre, fica uma linha reta. É importante que a gente entenda que estar vivo significa ter altos e baixos. E quando a gente começa a ver a vida com essa aceitação, o sofrimento vai fazer parte da vida e não um acidente. Quanto mais as pessoas estiverem compreendendo que faz parte da vida o sofrer, elas terão maior tolerância à frustração. A gente vê que muitas pessoas às vezes não aguentam muito sofrimento. E uma das coisas pode ser as crenças erradas de que felicidade é você estar sempre dando tudo certo, sempre tudo bem, sempre estar se sentindo bem. E não, faz parte da vida a gente não estar bem todo dia. Faz parte do ser humano. E só em Deus nós podemos ter esse alívio. Mas enquanto humanos, guardaremos dentro de nós sempre essas inconsistências humanas. Podemos falar também das nossas próprias dores. Quem sabe, aquela pessoa que sofre precisa saber que nós não somos feitos de ferro, nós também temos as nossas dores, nossas tristezas e até nossas vontades de desistir de vez em quando. Mas que a vida que pulsa dentro da gente vale a pena. E sempre o amanhã pode trazer grandes surpresas. Então vale a pena perseverar. E agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Quero convidar vocês a conhecer as minhas páginas. E se você quiser entrar em contato comigo, até fazer mais perguntas sobre esse tema, fique bem à vontade, será sempre muito bem-vindo. Um grande abraço a todos, eu espero ter ajudado e que a gente possa ter mais pessoas aí celebrando a vida e celebrando a restauração. Um abraço a todos, muito obrigada. Tchau, Deus abençoe a todos.